Eu tomei meu último comprimido na noite em que decidi que aquilo não poderia mais ser minha vida. 12 anos. 12 anos dependendo de uma pílula para conseguir sair da cama. Meu nome é Renata. E essa é a história de como eu deixei de existir, enquanto ainda estava viva. Tudo começou quando eu tinha 23 anos, recém-formada, cheia de planos. Mas algo dentro de mim começou a apagar, devagar e silencioso, como uma luz que vai perdendo força, até que você percebe que está no escuro. Primeiro veio o cansaço. Aquele tipo de cansaço que não passa com descanso, que pesa nos ossos, que te faz querer desaparecer. Depois veio o vazio. Um buraco frio no peito que crescia a cada dia. Eu olhava para as pessoas rindo e pensava: como elas conseguem? Como elas simplesmente vivem? Minha mãe foi a primeira a perceber. Ela me olhava com aqueles olhos cheios de medo e perguntava se eu estava bem. Eu mentia. Sempre. Porque como você explica para alguém que você não sente mais nada? Que o mundo perdeu a cor? Que você está ali, mas não está? Foi ela quem me levou ao hospital pela primeira vez. Eu não queria ir. Achava que era fraqueza. Que eu só precisava me esforçar mais. Ser mais forte. Mas minha mãe insistiu. E eu fui. A psiquiatra era uma mulher séria, cabelos pressos, óculos finos. Ela fez perguntas que me machucaram só de responder. Sobre sono. Sobre vontade de viver. Sobre pensamentos que eu nunca tinha falado em voz alta. Quando terminei de falar, ela anotou algo no papel e me olhou com aquela expressão que eu aprenderia a reconhecer nos próximos 12 anos. Pena misturada com distância profissional. Depressão severa. Essas foram as palavras que mudaram minha vida. Ela me entregou uma receita, um nome longo, que eu mal conseguia pronunciar. Ela disse que ia ajudar, que em algumas semanas eu me sentiria melhor, que era só uma fase. Eu acreditei. Comecei a tomar o remédio naquela mesma noite. Um comprimido pequeno, branco, inocente. Eu não sabia que aquilo se tornaria minha prisão. Nos primeiros dias, nada mudou. Eu continuava vazia. Continuava arrastando meu corpo pela vida, como se ele pesasse toneladas. Mas a médica tinha dito para esperar. Então eu esperei. 3 semanas depois, algo mudou. Não foi uma explosão de felicidade. Não foi nada grandioso. Foi só Manos Door. O vazio continuava lá, mas agora tinha um vidro entre mim e ele, como se eu estivesse vendo tudo de longe, anestesiada. Eu achei que aquilo era a cura, achei que estava melhorando, mas o que eu não sabia era que estava apenas sobrevivendo, não vivendo. Os meses passaram. Eu voltei ao trabalho, sorria quando precisava, funcionava, mas por dentro, nada tinha mudado de verdade. Eu era uma versão apagada de mim mesma, uma sombra, e o pior, eu tinha começado a aceitar aquilo como normal. Quando voltei à psiquiatra, 3 meses depois, ela perguntou como eu estava. Eu disse que melhor, porque era verdade. Eu não estava mais no fundo do poço, mas também não estava viva de verdade. Ela sorriu, aumentou a dose, disse que precisávamos estabilizar. Eu concordei. Sempre concordava. Foi assim que começou. 1 ano se tornou 2. 2 se tornaram 5. 5 se tornaram 12. Cada vez que eu tentava parar, o mundo desabava. As crises voltavam mais fortes, mais violentas. Meu corpo tinha aprendido a depender daqueles comprimidos. E eu não sabia mais quem eu era sem eles. Mas o pior ainda estava por vir. Porque o que eu não sabia era que aqueles remédios estavam me afastando de algo muito maior do que eu mesma. Algo que eu tinha esquecido completamente. Algo que estava esperando em silêncio. Eu estava prestes a descobrir que existe uma prisão muito pior do que a depressão. E eu estava vivendo nela há 12 anos sem perceber. No 7º ano, tomando os remédios, algo estranho começou a acontecer. Eu acordava no meio da noite sem motivo. O quarto estava escuro, silencioso demais, e eu sentia algo, uma presença. Não era física, não era nada que eu pudesse tocar ou ver, mas estava ali, pesada. Free-ups. Eu nunca contei isso pra ninguém, nem pra psiquiatra, porque como você explica que sente algo invisível te vigiando? Que o silêncio da madrugada parece ter peso, que você acorda suando frio, sem ter tido pesadelo nenhum. Eu achava que estava ficando louca, que os remédios estavam me fazendo mal, mas toda vez que eu mencionava efeitos colaterais,
A resposta era a mesma. Adjust the dose. Trocar de medicação. Adicionar outro remédio para controlar os efeitos do primeiro. Minha vida tinha se tornado uma pilha de comprimidos. Pela manhã, à tarde, à noite. Eu tinha uma caixinha organizadora com os dias da semana, como se aquilo fosse normal, como se aquilo fosse viver. Meus relacionamentos desmoronaram. Eu namorei algumas vezes nesses anos. Mas como você se conecta com alguém quando você mesma está desconectada de tudo? Eu era distante, apática, presente, mas ausente em tudo que importava. As pessoas desistiam de mim, e eu nem tinha energia para sentir a perda. Minha mãe continuava tentando. Ela ligava toda semana, perguntava se eu estava tomando os remédios, se eu tinha ido às consultas. Eu respondia que sim, sempre sim, porque era mais fácil do que explicar que eu não sabia mais quem eu era, que eu tinha me perdido em algum lugar entre o primeiro comprimido e o milésimo. Foi ali que tudo começou a mudar, não de forma boa, de forma assustadora. Eu comecei a ter sonhos estranhos. Não eram pesadelos comuns. Eram sonhos onde eu estava presa, amarrada, sem conseguir gritar, sem conseguir me mover. E sempre tinha uma voz, baixa, distante, dizendo que eu não ia conseguir sair, que aquilo era meu lugar agora, que eu tinha escolhido ficar. Eu acordava encharcada de suor, o coração disparado, e aquela sensação de presença estava mais forte, como se algo tivesse entrado no quarto enquanto eu dormia, e não tinha ido embora. Tentei falar com a psiquiatra sobre os sonhos. Ela anotou tudo, fez mais perguntas, e, no final, como sempre, ajustou a medicação, mais um remédio. Dessa vez, para dormir melhor, para controlar a ansiedade noturna. Eu engoli mais uma pílula e continuei afundando. Naquele momento, algo invisível aconteceu. Eu parei de lutar para ir de questioner. Eu simplesmente aceitei que aquela era minha vida agora. Medicada, anestesiada, sobrevivendo em piloto automático, eu tinha desistido sem perceber. Os anos seguintes foram um borrão. E o fan, que eu nava.eaao, pagava minhas contas, tomava meus remédios. Mas eu não estava viva, eu era uma casca. Um corpo sem alma. E o pior de tudo, eu tinha esquecido completamente que um dia eu fui diferente. Eu tinha esquecido que um dia eu ri de verdade que eu ia São Rei. Que eu acreditei em algo maior do que remédios e diagnósticos. Eu tinha esquecido de Deus. Minha mãe tinha me criado na igreja. Eu fui batizada quando criança. Frequentei cultos durante anos. Mas quando a depressão chegou, eu me afastei. Não de forma consciente. Foi gradual. Primeiro eu parei de ir aos domingos. Depois parei de orar. Depois parei de pensar em qualquer coisa espiritual. E quando percebi, fazia anos que eu não abria uma Bíblia. Anos que eu não pronunciava o nome de Deus. E ali naquele vazio medicado, eu não sentia falta. Eu não sentia nada mais. Algo sem. Aquela presença fria que me acordava de madrugada. Aquela voz nos sonhos. Aquele peso invisível que crescia a cada dia. Eu ainda não sabia. Mas aquela noite não terminaria do mesmo jeito. Porque no 12º ano, algo aconteceu que me forçou a encarar a verdade. Uma verdade que ia destroçar tudo que eu achava que sabia sobre mim mesma. Ia me mostrar que os remédios nunca foram o problema. Nem a solução. Eles eram só uma cortina de fumaça escondendo algo muito mais profundo. Algo espiritual. Algo que estava me devorando por dentro, enquanto eu continuava fingindo que estava sendo tratada. Foi numa terça-feira. Eu lembro porque terça era o dia que eu tinha consulta com psiquiatra. Eu entrei no consultório como sempre. Sentei na mesma cadeira de sempre. Esperei ela fazer as mesmas perguntas de sempre. Mas dessa vez, algo era different. Ela olhou para mim por um longo tempo, em silêncio. Depois perguntou se eu estava realmente melhor, ou se eu só tinha aprendido a fingir. A pergunta me pegou desprevenida. Ninguém nunca tinha me perguntado isso. Eu abri a boca para mentir, para dizer que estava tudo bem, mas as palavras não saíram, e então eu desmoronei. Ali, na frente dela, eu chorei de um jeito que não chorava há anos, porque os remédios tinham tirado até isso de mim, a capacidade de sentir o suficiente para chorar. Eu contei tudo, os sonhos, a presença,
O vazio, que nunca tinha ido embora de verdade. A sensação de estar vivendo uma vida que não era minha. Ela escutou tudo e quando terminei, ela disse algo que me gelou. Ela disse que talvez os remédios não fossem mais suficientes. Que talvez eu precisasse de internação. Que eu estava piorando. Não, melhorando. Internação. A palavra ecoou na minha cabeça, o caminho todo de volta para casa. 12 anos tomando remédios, e a solução agora era me trancar. Me isolar ainda mais. Eu senti algo que não sentia há muito tempo. Raiva. Não contra ela. Contra tudo. Contra aquela vida. Contra aqueles comprimidos. Contra mim mesma por ter aceitado aquilo por tanto tempo. Cheguei em casa e olhei para a caixinha de remédios. Estava cheia. Organizada. Perfeitinha. Cada dia, cada horário. Como uma prisão com divisórias coloridas. E algo dentro de mim quebrou. Eu peguei a caixinha e joguei tudo na pia. Vi os comprimidos caindo. Brancos. Vazio, pequenas pílulas que tinham controlado minha vida por 12 anos. E pensei, o que acontece se eu parar? O que acontecer se eu simplesmente não tomar mais? Mas eu tinha medo. Medo das crises. Medo do piorar. Medo do que os médicos tinham me dito 1000 vezes. Que eu nunca ia conseguir viver sem medicação. Que meu cérebro precisava daquilo. Que era perigoso parar. Então eu peguei os comprimidos de volta. Coloquei na caixinha. E tomei, como sempre. Obediente, uncontrolada. Presa. Mas aquela noite foi diferente. Eu deitei na cama. E não consegui dormir. Minha mente estava acelerada. Pensando, questionando. Sentindo. E de repente, no meio daquela confusão, uma memória voltou. Uma memória que eu tinha enterrado há anos. Eu me lembrei da minha avó. Ela tinha falecido quando eu tinha 15 anos. Mas antes de partir, ela me disse algo. Ela segurou minha mão, olhou nos meus olhos e disse: Renata, nunca se esqueça de quem você é. Nunca se esqueça de onde vem sua força. Não vem de você, vem de Deus. Eu tinha esquecido completamente. Ou talvez eu tivesse escolhido esquecer. Porque quando a depressão chegou, Deus pareceu distante demais, silencioso demais, ausente demais. Então eu parei de procurar por Idor. Parei de acreditar que havia algo além dos médicos e dos remédios. Mas naquela noite, pela primeira vez em 12 anos, eu sussurrei no escuro. Não foi nenhuma oração de verdade. Foi só um pensamento desesperado. Um pedido fraco, quase patético. Eu disse: se você ainda está aí, me mostre, porque eu não aguento mais. Não aconteceu nada. Nenhuma luz, nenhuma voz, nenhum sinal miraculoso. Só silêncio. Aquele mesmo silêncio pesado que me acompanhava todas as noites. E eu dormi, exausta, vazia, sem esperança. Mas o que eu não sabia era que algo tinha se movido naquele silêncio. Algo que eu não conseguia ver ainda. Algo que estava prestes a me arrancar daquela prisão. De uma forma que eu nunca poderia imaginar. Porque nos próximos dias, minha vida ia desmoronar de um jeito que ia me forçar a escolher entre continuar naquela existência medicada e sem vida. Ou arriscar tudo, inclusive minha sanidade, para descobrir se ainda existia alguma coisa real por baixo de todos aqueles anos de anestesia emocional. E a resposta que eu ia encontrar seria mais assustadora e mais libertadora do que qualquer coisa que eu já tinha vivido. 3 dias depois daquela noite, eu acordei e algo estava errado, diferente. Meu corpo estava pesado, mais pesado que o normal. Eu tentei me levantar e minhas pernas não responderam direito. Eu tropecei, caí no chão do quarto e fiquei ali, deitada, olhando para o teto, sentindo meu corpo falhar. Eu liguei para minha mãe. Mal conseguia falar direito. Ela entrou em pânico, chamou uma ambulância e em menos de 1 hora, eu estava no hospital. De novo, presa naquelas paredes brancas, naquele cheiro de desinfetante, naquele lugar que eu já conhecia tão bem. Os médicos fizeram exames, muitos exames, sangue, tomografia, eletrocardiograma. Eles conversavam entre si, em voz baixa. Olhavam para mim com aquela expressão, aquela que eu tinha aprendido a odiar. Pena, preocupação, mas também distância, como se eu fosse um caso
não uma pessoa. Depois de horas esperando, o médico veio falar comigo. Ele disse que meu corpo estava reagindo mal à combinação de medicamentos, que meu fígado estava sobrecarregado, que eu estava intoxicada pelos próprios remédios, que deveriam me ajudar. Ele disse que eu precisava internar, ficar em observação, fazer um desmame lento e controlado. Ele disse que era sério, que eu poderia ter complicações, que meu corpo não aguentava mais aquela quantidade de substâncias químicas circulando no meu sangue todos os dias. Eu assinei os papéis. Não tinha escolha. Minha mãe estava do meu lado, chorando em silêncio, segurando minha mão. E eu olhei para ela e vi o peso de 12 anos vendo a filha dela desaparecer aos poucos, de acreditar que os remédios iam curar. E agora descobri que eles estavam me destruindo. Fiquei internada por 2 semanas. Foram as 2 semanas mais longas da minha vida. Eles tiraram os remédios, um por um, gradualmente, e meu corpo entrou em colapso. Eu tremia, suava, tinha náuseas, dores de cabeça que pareciam partir meu crânio ao meio. Meu corpo estava viciado, dependente, e ele gritava pela química que eu tinha enfiado nele por tanto tempo. Mas o pior não era o físico, era o emotional. Porque quando os remédios começaram a sair do meu sistema, tudo que eles tinham anestesiado voltou, de uma vez, como uma onda gigante me arrastando para o fundo. E o sensaturou, a dor, o vazio, o medo, a raiva, a tristeza, 12 anos de emoções represadas, explodindo de uma vez dentro de mim. E eu não sabia como lidar. Eu tinha esquecido como sentir, como processar, como simplesmente existir, sem estar anestesiada. À noite, no quarto do hospital, a presença voltou, mais forte do que nunca. Eu sentia o frio, o peso, o silêncio opressor. E eu finalmente sabia. Aquilo não era efeito colateral, não era alucinação. Era real, espiritual, algo estava ali. Algo que tinha se alimentado do meu vazio, do meu abandono espiritual, do meu afastamento de Deus. Eu tinha medo, muito medo, porque pela primeira vez em 12 anos eu estava sentindo de verdade. E o que eu sentia era terror. Terror de estar sozinha, de estar perdida, de ter desperdiçado tanto tempo, de talvez ser tarde demais. Numa dessas noites, eu não consegui mais segurar. Eu chorei. Chorei de um jeito que fazia meu corpo doer. E no meio daquele choro, eu fiz algo que não fazia há anos. Eu orei. De verdade. Não foi bonito. Não foi eloquente. Foi desesperado. Eu disse: Deus, eu não sei se você ainda me ouve. Eu te abandonei. Eu escolhi os remédios. Eu escolhi os médicos. Eu escolhi tudo, menos você. E agora, eu estou aqui, destruída, sem nada, sem ninguém, só eu e esse vazio que me devora. Se você ainda se importa, se você ainda está aí, eu preciso de você, porque eu não consigo mais sozinha. Nada aconteceu. Nenhum milagre instantâneo, nenhuma voz audível, mas algo mudou dentro de mim. Algo pequeno, quase imperceptível, como uma brasa fraca voltando a brilhar, depois de anos apagada. E foi ali, naquele quarto frio de hospital, intoxicada, quebrada e completamente destruída, que eu comecei a entender. Eu tinha passado 12 anos tentando curar minha mente, mas o que estava doente era minha alma, e nenhum remédio do mundo podia alcançar isso. Mas o mais difícil ainda estava por vir, porque sair do hospital era só o começo. Eu ia ter que enfrentar a vida sem muletas, sem anestesia, sentindo e descobrir se ainda existia algo em mim que valia a pena salvar. Quando saí do hospital, eu voltei para casa diferente. Meu corpo estava fraco, minha mente estava exposta, crua, sem proteção. Eu tinha medo de tudo, medo de sair, medo de ficar sozinha, medo de que as crises voltassem e eu não conseguisse lidar. Minha mãe ficou comigo os primeiros dias. Ela tentava ajudar, mas eu via nos olhos dela. Ela também tinha medo do me poder, de ver a filha dela desmoronar de novo. E dessa vez, sem os remédios para segurar. Os dias eram pesados. Eu acordava e o primeiro pensamento era: como eu vou sobreviver hoje, sem os comprimidos,
sem anestesia, sentindo tudo. Cada das iodocotador, cada pensamento sombrio que eu tinha reprimido por anos. E a presença continuava, aquele frio, aquele peso invisível, como se algo estivesse esperando eu fraquejar, esperando eu desistir, sussurrando que eu tinha cometido um erro, que eu deveria voltar para os remédios, que sem eles, eu não ia aguentar. Teve uma noite que eu quase cedi. Eu fui até o armário onde eu guardava as caixas antigas de medicação. Ainda tinha alguns comprimidos, sobras, e eu fiquei ali, com a mão tremendo, pensando seria tão fácil, tão rápido, voltar para aquela vida anestesiada. Pelo menos lá, eu não sentia essa dor toda, mas algo me impediu. Uma voz pequena, fraca, que dizia: não, não dessa vez. Eu não sei se era Deus, ou se era um último fio de vontade dentro de mim, mas eu fechei o armário e chorei no chão da cozinha, até não ter mais lágrimas. Foi naquela mesma semana que minha mãe fez algo inesperado. Ela me perguntou se eu queria ir à igreja com ela. Fazia mais de 10 anos que eu não pisava numa igreja. Eu tinha certeza que eu não ia aguentar, que eu ia me sentir julgada, fora do lugar, uma fracassada espiritual. Mas eu fui. Não por fé, mas porque eu não tinha mais nada, nenhum plano, nenhuma saída. Então eu pensei, o que eu tenho a perder? Entrei naquela igreja e foi como entrar num lugar desconhecido. As músicas, as orações, as pessoas com as mãos levantadas, tudo parecia estranho, distante, como se eu estivesse vendo de fora, desconectada. Mas no meio do culto, o pastor começou a falar, e foi como se ele estivesse falando diretamente comigo. Ele falou sobre pessoas que tinham se perdido, que tinham buscado cura em todos os lugares errados, que tinham tentado preencher o vazio com coisas que nunca iam ser suficientes. Ele falou sobre rendição, sobre parar de lutar sozinho, sobre deixar Deus entrar, e algo dentro de mim quebrou, de novo. Eu não consegui segurar, comecei a chorar. Ali, no meio daquela multidão de desconhecidos, e pela primeira vez, em 12 anos, eu não tentei esconder, eu deixei a dor sair, deixei o vazio ser visto, deixei Deus me ver de verdade. No final do culto, o pastor fez um convite, para quem quisesse entregar a vida, para quem quisesse recomeçar. E eu não pensei duas vezes, eu fui, caminhei até a frente daquela igreja. tremendo.chorando, quebrada. E ali naquele altar eu orei de um jeito que nunca tinha orado. Eu entreguei tudo. A depressão, os 12 anos perdidos, o vício nos remédios, o medo, o vazio, a presença sombria que me perseguia. Eu disse: Deus, eu não consigo sozinha. Eu tentei, por 12 anos eu tentei, e eu só afundei mais. Agora eu entrego tudo, cada pedaço destruído de mim. Faz o que você quiser, porque eu não tenho mais nada. E foi naquele momento que aconteceu. Não foi dramático, não foi barulhento, mas foi real. Eu senti algo se mover dentro do mim, como se algo pesado tivesse sido arrancado, como se correntes invisíveis tivessem se partido. E pela primeira vez em 12 anos, eu senti paz. Não anestesia, não vazio disfarçado, mas paz de verdade. Voltei à psiquiatra 3 meses depois. Ela me olhou com aquele olhar analítico, fez as perguntas de sempre, e no final, ela disse algo que me surpreendeu. Ela disse: eu não sei o que aconteceu com você, Renata, mas você está diferente. Não apenas melhor, diferente. Como se algo tivesse mudado por dentro. Eu sorri e contei sobre Deus, sobre a igreja, sobre a rendição. Ela escutou em silêncio. E quando terminei, ela fez algo que nunca tinha feito. Ela anotou no prontuário: paciente em remissão completa sem medicação, acompanhamento reduzido. Hoje, 3 anos depois, eu vivo sem um único comprimido. Não porque eu sou forte, não porque eu superei sozinha, mas porque eu descobri que existe uma cura que vai além do corpo, que alcança a alma. E essa cura tem um nome: Jesus. Eu não vou mentir e dizer que tudo é perfeito agora. Eu ainda tenho dias difíceis, ainda enfrento batalhas, mas agora eu sei onde está minha força, eu sei quem me sustenta,
E eu sei que os 12 anos que eu perdi não foram em vão, porque agora eu posso contar essa história. E talvez alguém que está onde eu estava, medicado, vazio e perdido, ouça isso e entenda: você não precisa viver assim. Existe saída, e ela começa quando você para de tentar sozinho e deixa Deus entrar. Se você chegou até aqui, eu quero te pedir algo. Deixa um like nesse vídeo. Comenta aqui embaixo se essa história tocou você de alguma forma. Compartilha com alguém que talvez precise ouvir isso. E se inscreve no canal, porque eu vou continuar contando histórias reais de pessoas que encontraram Deus nos lugares mais sombrios da vida. Você não está sozinho. E sua história ainda não acabou.